Vamos descobrir a verdade sobre a imensa massa do Sol. O Sol, uma enorme esfera de gás luminoso, tem um peso impressionante, que é 333 mil vezes maior que a massa da Terra. Essa enorme massa representa 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-o o verdadeiro campeão de peso entre nossos vizinhos celestiais. E o que isso significa para nós? A incrível gravidade do Sol é fundamental para que todos os planetas, incluindo a Terra, permaneçam em órbita estável ao seu redor. Sem a atração gravitacional do Sol, nosso planeta poderia vagar sem rumo no vasto espaço, colocando em risco a vida como a conhecemos. O Sol também influencia as órbitas de cometas e asteroides, e até ajuda a definir a estrutura do nosso sistema solar. Compreender a massa e a gravidade do Sol ajuda os astrônomos a estudar não apenas o nosso Sol, mas também outras estrelas no universo, revelando segredos sobre como elas se formam e se comportam. Você já viu neve no deserto do Saara? Surpreendentemente, em 2018, essa vasta área de areia teve uma rara queda de neve. O Saara, conhecido pelo seu calor intenso e clima seco, é um dos lugares mais quentes da Terra. No entanto, em casos raros, a temperatura cai o suficiente para que a neve caia. Quando isso acontece, a neve geralmente derrete rapidamente, muitas vezes sem deixar vestígios de sua presença gelada. Esse fenômeno ocorre devido a uma frente fria incomum que passa pela região, criando um momento bonito, mas passageiro, de contrastes na natureza. Imagine flocos de neve brancos caindo sobre as areias douradas, criando um espetáculo impressionante que surpreende tanto cientistas quanto visitantes. Embora a neve no Saara seja incrivelmente rara, sua aparição nos lembra da incrível variabilidade do clima da Terra. É um exemplo claro de como o tempo pode nos surpreender em lugares onde menos esperamos. Será que a mudança climática no Saara levará a fenômenos meteorológicos ainda mais incomuns no futuro? Você consegue adivinhar o que realmente controla o fluxo do rio Tonle Sap? Este rio, localizado no Camboja, tem uma característica natural surpreendente. 2 vezes por ano, durante a temporada de monções, ele muda de direção. Imagine um rio fluindo para trás. Como isso é possível? Quando o rio Mekong se enche com as fortes chuvas, a pressão da água aumenta. Esse excesso de água empurra o rio Tonle Sap, fazendo com que ele flua na direção oposta. Esse fenômeno único não apenas surpreende os cientistas, mas também desempenha um papel importante na vida do ecossistema local. O fluxo reverso traz ao lago Tonle Sap sedimentos ricos em nutrientes, sustentando um habitat diversificado para peixes e vida selvagem. Essa mudança sazonal é vital para as comunidades ao redor do rio, pois garante uma colheita abundante. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Tonle Sap, lembre-se de como ele nos surpreende 2 vezes por ano. A verdade é que os fungos imitam os animais. Pode ser surpreendente saber que os fungos estão mais próximos dos animais do que das plantas, mostrando uma conexão incrível na árvore da vida. Esse fato fascinante vem de um ancestral comum que existiu há mais de 1 bilhão de anos. Diferente das plantas que produzem seu alimento através da fotossíntese, os fungos são heterotróficos, ou seja, dependem da absorção de nutrientes da matéria orgânica, assim como os animais se alimentam. Essa característica única coloca os fungos em uma categoria especial, na fronteira entre os reinos vegetal e animal. Você pode encontrar fungos em todos os ecossistemas, atuando como recicladores da natureza. Eles desempenham um papel vital ao decompor matéria morta, como folhas caídas e animais em decomposição, facilitando o fluxo de nutrientes de volta ao solo. O trabalho deles garante que o ciclo da vida e da morte continue de forma suave. Sem os fungos, nosso planeta rapidamente ficaria sobrecarregado de resíduos, colocando em risco inúmeros ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver cogumelos brotando após a chuva, lembre-se de que esses organismos incríveis são essenciais para manter um ambiente saudável e próspero. Imagine como os cães percebem o mundo através dos cheiros. Os cães têm cerca de 220 milhões de células olfativas, enquanto os humanos têm apenas cerca de 5 milhões. Essa incrível habilidade permite que os cães detectem odores com precisão impressionante, tornando-os ótimos companheiros e assistentes em várias áreas. Por exemplo, os Bloodhounds podem rastrear cheiros a longas distâncias, ajudando a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou a prender criminosos. Seus narizes são tão sensíveis que conseguem identificar condições médicas como câncer ou diabetes apenas pelo hálito ou pelo cheiro da pele.
Além disso, alguns cães são treinados para reconhecer cheiros específicos, como drogas ou explosivos, o que os torna indispensáveis na área de segurança. Em grande parte, os cães percebem o mundo através de uma rica paleta de cheiros, recebendo informações que nós só podemos imaginar. Então, da próxima vez que você ver um cão farejando ao redor, lembre-se de que ele está captando um mundo inteiro de odores que nós, humanos, simplesmente não conseguimos detectar. Você já pensou no tributo de ouro a Messi? Uma impressionante escultura feita de ouro puro, retratando a perna esquerda de Lionel Messi, pesa incríveis 25 quilos e vale milhões. Esta obra de arte luxuosa destaca não apenas as habilidades excepcionais de Messi no futebol, mas também sua influência cultural ao redor do mundo. Criada por mestres talentosos, a escultura captura todos os detalhes da perna de Messi, uma ferramenta essencial em sua carreira extraordinária. Sendo um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Messi inspirou incontáveis fãs e jovens atletas. A escultura é uma homenagem à sua dedicação e talento em campo. Além de seu valor artístico, esta peça única provoca discussões sobre sucesso, criatividade e a fusão entre esporte e arte. Você consegue imaginar como seria ter um tributo tão magnífico em casa? É uma combinação de história esportiva e arte, que certamente se destaca. Você sabia que Vientiane é uma joia escondida? Situada às margens do pitoresco rio Mekong, esta capital do Laos oferece uma mistura encantadora de cultura vibrante e paisagens serenas. Com 3.920 km², Vientiane pode não ser a maior capital, mas encanta os visitantes com seu charme único. Seu clima tropical de monções traz verões quentes e úmidos e uma estação chuvosa que transforma o ambiente em um paraíso verdejante. Passeie pelas ruas da cidade, repletas de belos edifícios coloniais franceses e magníficos templos budistas, onde os ecos da história são palpáveis. Os mercados animados fervilham de atividade, oferecendo uma variedade de deliciosas comidas de rua que refletem os sabores e tradições locais. Enquanto caminha pela beira do rio, testemunhe um pôr do sol deslumbrante ou junte-se aos locais para um passeio de barco tradicional, criando memórias que durarão a vida toda. A atmosfera tranquila de Vientiane a torna um destino ideal para viajantes que desejam se imergir na vida local enquanto desfrutam da beleza natural ao seu redor. Desde explorações de templos antigos até saborear delícias culinárias, Vientiane promete uma aventura extraordinária. Você sabia que as sementes de maçã contêm cianeto? Isso pode soar preocupante, mas, na verdade, as sementes de maçã têm uma quantidade pequena de cianeto, que é tóxico em grandes doses. Mas não entre em pânico. É preciso comer muitas sementes para que isso se torne perigoso. Esse fato interessante também se aplica a outras frutas, como cerejas, damascos e pêssegos. Nessas frutas, o cianeto está na forma de amigdalina, que se transforma em cianeto apenas durante o metabolismo. Para realmente correr riscos, é necessário comer uma quantidade considerável de sementes ou caroços, cerca de algumas dezenas. No entanto, é melhor evitar consumi-los por segurança. A natureza é incrível na forma como embala esses compostos, lembrando-nos de aproveitar as frutas com sua deliciosa polpa e ter cuidado com outras partes. Então, da próxima vez que você morder uma maçã crocante, aproveite a doçura, sem se preocupar muito com aquelas pequenas sementes. Você sabia que a França enfrenta uma chocante crise de pessoas em situação de rua? Apesar de sua fama em arte, moda e gastronomia, o país tem mais de 330 mil pessoas sem teto, sendo o líder em falta de moradia na União Europeia. Esse número alarmante representa um aumento de 130% desde 2022, evidenciando uma crescente desigualdade que afeta os mais vulneráveis. Enquanto os 10% mais ricos da França controlam quase metade da riqueza do país, os 10% mais pobres lutam para sobreviver com apenas 2%. Essa disparidade econômica é especialmente visível em cidades como Paris e Lyon, cheias de luxo e oportunidades, mas que contrastam fortemente com áreas rurais, onde os serviços básicos muitas vezes faltam. Muitas pessoas enfrentam não apenas o desafio imediato de encontrar abrigo, mas também a dificuldade de acessar educação e saúde, o que as mantém presas em um ciclo de pobreza. Enquanto o charme da França esconde essas questões sociais urgentes, a pergunta que fica é: como uma nação tão bonita pode conciliar seu estilo de vida elitista com a necessidade urgente de apoiar seus cidadãos mais vulneráveis? Poucos sabem, mas Steve Jobs enfrentou desafios na escola.
mesmo se tornando um dos maiores inovadores da tecnologia. No ensino médio, ele não era um aluno exemplar e frequentemente se sentia deslocado. Em vez de ter sucesso acadêmico tradicional, Jobs se destacou na criatividade e no pensamento fora da caixa. Seu interesse por eletrônica começou quando trabalhou na Hewlett-Packard, onde estudou engenharia e design. Esse interesse o levou a fundar a Apple em 1976, junto com Steve Wozniak. A visão única de Jobs não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia, apresentando produtos revolucionários como o iPhone e o iPad, que mudaram nossa forma de nos comunicar e interagir com a tecnologia. Sua história mostra que o sucesso escolar tradicional não é o único caminho para a grandeza, inspirando muitos a seguirem suas paixões, independentemente das notas. Quantos outros inovadores enfrentaram dificuldades semelhantes? Você já se perguntou como funcionam os sistemas de estacionamento automáticos? Essas tecnologias inovadoras mudaram a forma como estacionamos os carros. Com apenas um toque de botão, os motoristas podem enviar seus veículos para uma vaga designada, sem precisar fazer manobras complicadas. O sistema utiliza uma combinação de sensores e câmeras para escanear o ambiente, garantindo um estacionamento suave e seguro. Quando o motorista sai do carro, o sistema automático assume o controle, guiando o veículo para uma vaga livre e evitando obstáculos. É uma verdadeira solução para cidades onde estacionar pode ser um grande desafio. Ao eliminar as dificuldades e o estresse relacionados ao estacionamento, esses sistemas não só economizam tempo, mas também reduzem o risco de acidentes que podem ocorrer em situações complicadas. Então, da próxima vez que você ver um carro estacionando sozinho, poderá apreciar a tecnologia inteligente em ação. Por que o país prospera com os domínios.tv? A pequena nação insular de Tuvalu encontrou uma fonte inesperada de riqueza com os domínios.tv. Embora Tuvalu seja famosa por suas belas praias e cultura única, ela também ganha quantias impressionantes vendendo esses domínios, arrecadando cerca de $1 milhão a cada 3 meses. O segredo está na crescente demanda por domínios.tv, especialmente por parte de empresas de mídia e entretenimento que buscam fortalecer sua presença online. Com o aumento de programas de televisão e serviços de streaming, mais empresas desejam URLs memoráveis e relevantes que terminem em .tv para atrair espectadores. Essa fonte de receita é crucial para a economia de Tuvalu, ajudando o país a financiar serviços importantes como educação e saúde. Em um mundo cada vez mais dependente de plataformas digitais, Tuvalu aproveitou habilmente seu nome de domínio, transformando um simples sufixo da internet em uma fonte vital de renda. Então, da próxima vez que você ver um site com .tv, lembre-se de que ele representa um salva-vidas para essa pequena nação. Que incrível! O que é surpreendente sobre Flaming Hot Cheetos? Esses snacks apimentados se tornaram favoritos de muitos, mas têm um lado inesperado. Pesquisas mostram que sua intensidade pode levar a visitas ao hospital, especialmente entre crianças que os consomem em grandes quantidades. O problema está na extrema picância dos temperos, que pode causar dores abdominais, náuseas e até vômitos. Muitas crianças, atraídas pelo sabor vibrante e pela textura crocante, não percebem o risco de exagerar. Os pais frequentemente lidam com as consequências do consumo excessivo. Embora não seja tão prejudicial desfrutar de Flaming Hot Cheetos de vez em quando, é importante ter moderação. É uma boa ideia monitorar quantos snacks seus filhos estão comendo e oferecer opções mais saudáveis. Então, da próxima vez que você pegar um pacote, pense nas possíveis consequências. Incrível, mas é um fato. O futebol é o rei. Com mais de 4 bilhões de fãs ao redor do mundo, o futebol, conhecido em alguns países como soccer, é o esporte mais popular do planeta. Esse jogo une pessoas de diferentes culturas e classes sociais, desde grandes cidades até vilarejos remotos. A emoção durante partidas como a Copa do Mundo pode parar nações inteiras, enquanto os torcedores agitam bandeiras e apoiam seus times. Atrás do futebol vem o cricket e o hóquei sobre a grama, que também tem um grande público, cada um com uma rica história que reflete as comunidades que os amam. O cricket atrai especialmente espectadores em países como Índia e Austrália, enquanto o hóquei sobre a grama tem raízes profundas em lugares como Países Baixos e Índia. A paixão por esses esportes, muitas vezes, vai além do simples entretenimento. Eles se tornam parte da identidade e orgulho nacional. Você já se perguntou o que torna o futebol tão universalmente amado?
Você sabia que o esmalte dental é nossa substância mais dura? O esmalte dental é realmente uma parte notável do nosso corpo, sendo a substância mais dura que produzimos. Essa camada externa resistente protege nossos dentes de danos causados por alimentos e bebidas, além de proteger contra bactérias que podem causar cáries. O esmalte é composto principalmente por um mineral chamado hidroxiapatita, que confere força e durabilidade aos nossos dentes. No entanto, pode ser surpreendente saber que, apesar de sua incrível dureza, o esmalte pode lascar ou desgastar. Isso acontece porque o esmalte não possui células vivas. Ao contrário do osso que pode se curar, o esmalte não pode se regenerar uma vez danificado. Por isso, protegê-lo é crucial para manter uma boa saúde bucal. Adotar hábitos como escovar os dentes com creme dental com flúor, reduzir lanches açucarados e consumir frutas e vegetais crocantes pode ajudar a preservar seu esmalte. Curiosamente, mesmo sendo forte, o esmalte pode ser enfraquecido por ácidos presentes em alimentos açucarados e ácidos. Então, da próxima vez que você se deliciar com um refrigerante ou doce, lembre-se de que seu esmalte está trabalhando duro para proteger seu sorriso e merece seus cuidados. Qual é o segredo da longa vida de uma rainha cupim? As rainhas de cupim são impressionantes quando se trata de longevidade, vivendo entre 25 e 50 anos em condições ideais. Imagine poder colocar até 30 mil ovos todos os dias, durante toda a sua vida. Isso não é apenas incrível, é essencial para a sobrevivência da colônia. Essas rainhas têm um conjunto único de características biológicas que lhes permite prosperar e se reproduzir em taxas tão impressionantes. Enquanto a maioria dos insetos tem vidas mais curtas, as rainhas de cupins desafiam essa norma, tornando-se um assunto fascinante para pesquisadores curiosos sobre envelhecimento e reprodução. Sua vida prolongada ajuda a garantir que a colônia cresça e prospere, pois elas são a base de sua comunidade. Se você pensar bem, toda a estrutura de uma colônia de cupins depende muito da saúde e produtividade de apenas um indivíduo. Cientistas estão estudando essas rainhas de vida super longa para desvendar segredos de longevidade que podem um dia fornecer insights sobre o envelhecimento humano. Portanto, da próxima vez que você avistar um formigueiro, lembre-se de que há uma rainha lá dentro que pode nos ensinar algo sobre viver muito e governar bem. Prepare-se para se surpreender com seus dedos enrugados. Quando você passa um tempo na água, pode notar que seus dedos ficam enrugados. Esse fenômeno incrível não é apenas uma peculiaridade do nosso corpo, na verdade, é uma resposta evolutiva. Cientistas acreditam que nossos ancestrais desenvolveram essa habilidade para melhorar a aderência em superfícies molhadas, facilitando a coleta de alimentos ou a locomoção em lugares escorregadios. Assim como alguns animais têm adaptações especiais para seus habitats, os humanos também possuem características únicas que nos ajudaram a sobreviver. Quando seus dedos enrugam, isso aumenta a área de superfície e melhora a fricção, permitindo segurar melhor objetos molhados, como peixes ou materiais vegetais. Esse fato pouco conhecido mostra como nossos corpos se adaptaram ao longo do tempo aos desafios do mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você estiver brincando na água, lembre-se de que esses dedos enrugados são um sinal de uma incrível vantagem evolutiva. Vamos revelar a verdade sobre luz e papel. Em uma reviravolta surpreendente da tecnologia, alguns tipos de papel podem mudar quando expostos à luz. Essa incrível característica permite que os usuários apaguem informações específicas, possibilitando o reaproveitamento do papel para diferentes finalidades. Imagine um mundo onde você faz anotações e, com apenas a luz do sol, o papel se transforma, apagando o conteúdo antigo. Esse processo fascinante está frequentemente ligado a materiais fotônicos que reagem à luz de maneiras impressionantes. A superfície do papel passa por mudanças únicas, revelando ou ocultando diferentes camadas. Pense nisso como uma tela mágica que pode ser renovada. Essa inovação tem consequências empolgantes para tudo, desde a arte até práticas ecológicas, pois reduz o desperdício e permite uma criatividade infinita. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação, pense em como a luz pode dar uma nova vida a esse papel. O que você acha dessa tecnologia incrível? Nos anos 90, em 1994, impressionantes 61 milhões de pessoas usavam esses dispositivos de bolso para se comunicar. Muito antes dos smartphones e das mensagens instantâneas, os pagers eram o gadget essencial para mensagens rápidas e alertas.
Imagine-se em um show ou saindo com amigos. Em vez de enviar uma mensagem de texto, você sentiria uma vibração ou ouviria um bip, indicando que alguém estava tentando se conectar com você. Os pagers ofereciam comunicação vital em movimento, servindo como uma ponte entre os telefones fixos e a revolução móvel que viria. Eles se tornaram populares, especialmente entre médicos, socorristas e profissionais de negócios que precisavam estar sempre disponíveis. A tecnologia era simples. Digite uma mensagem curta e o pager vibrava ou emitia um som, entregando notícias urgentes. Com o surgimento dos celulares e sua queda de preço, os pagers começaram a perder popularidade. No entanto, eles foram fundamentais para moldar a forma como nos comunicamos hoje. Você consegue imaginar um mundo sem mensagens de texto? Os pagers foram, sem dúvida, um passo crucial nessa incrível jornada. Os marinheiros já temeram cair da Terra? Durante séculos, muitas pessoas, incluindo marinheiros, acreditaram que a Terra era plana. Quando os navios saíam do porto, os marinheiros frequentemente se preocupavam em alcançar o fim do mundo conhecido, onde o oceano, segundo suas crenças, terminava em um abismo. Essa ideia não era apenas um mito. Ela surgiu em culturas antigas que não tinham conhecimento científico sobre a forma esférica do nosso planeta. Os mapas da época frequentemente mostravam a Terra como plana, fazendo os marinheiros pensarem que se fossem longe demais, cairiam no vazio. Lendas sobre monstros marinhos e águas perigosas aumentavam seus medos. No entanto, quando exploradores como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães partiram em longas viagens e documentaram suas jornadas, começaram a revelar a verdade sobre a nossa Terra esférica. Suas corajosas aventuras ajudaram a mudar a opinião das pessoas e aumentar a confiança nas explorações, provando que o mundo é muito maior e mais surpreendente do que alguém poderia imaginar. Por que as plantas desenvolvem febre durante doenças? Cientistas descobriram que as plantas têm uma incrível capacidade de sentir doenças e reagir de maneiras interessantes. Assim como os humanos, as plantas podem aumentar sua temperatura para combater enfermidades. Quando uma planta detecta patógenos invadindo seu sistema, ela ativa mecanismos de defesa, incluindo a produção de proteínas e compostos especializados. Esse processo ajuda a proteger a planta de infecções e favorece a cura. Por exemplo, algumas plantas podem reagir ao estresse, liberando substâncias químicas que as tornam menos atraentes para pragas, assim como nosso corpo luta contra infecções com febre. Essa habilidade notável mostra que as plantas têm maneiras complexas de manter sua saúde, tornando-se mais resistentes do que poderíamos imaginar. Portanto, da próxima vez que você ver uma flor murcha, lembre-se de que ela pode estar apenas tentando aumentar a temperatura para lidar com a doença. Você sabia que os cavalos podem ver duas coisas ao mesmo tempo? Essa habilidade incrível está ligada aos seus olhos únicos e orelhas móveis. Os cavalos têm olhos grandes posicionados nas laterais da cabeça, o que proporciona um amplo campo de visão. Isso permite que eles percebam perigos potenciais sem precisar virar a cabeça. Suas orelhas funcionam como antenas de radar, movendo-se de forma independente para captar sons de diferentes direções. Por exemplo, quando um cavalo está pastando tranquilamente, uma orelha pode estar focada na grama saborosa, enquanto a outra está atenta a possíveis ameaças ao redor. Essa habilidade notável de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ajuda os cavalos a sobreviver na natureza, mantendo-se alertas enquanto desfrutam da comida. Então, da próxima vez que você ver um cavalo, reserve um momento para apreciar seus sentidos extraordinários. Quantos outros animais conseguem fazer isso? Você pode se surpreender. Os golfinhos têm preferência de lado. Estudos mostram que os golfinhos nariz de garrafa tendem a preferir o lado direito, exibindo cerca de 95% de comportamento relacionado a esse lado. Assim como muitas pessoas são destras, esse fenômeno indica uma conexão interessante entre a forma como esses inteligentes mamíferos marinhos e nós processamos informações. Cientistas acreditam que essa lateralização está ligada a funções especializadas nos hemisférios do cérebro. Em humanos, a destreza manual é observada porque o lado esquerdo do cérebro controla a linguagem e a motricidade fina. Os golfinhos, sendo animais muito sociais, provavelmente se beneficiam dessa preferência, coordenando movimentos e se comunicando facilmente em seus grupos. Essa inclinação para o lado direito levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento da inteligência nos animais. Será que entender suas preferências pode nos ajudar a aprender mais sobre nosso próprio desenvolvimento cognitivo? Os golfinhos realmente demonstram as maravilhas da natureza de maneiras inesperadas.
Vamos entender a verdade sobre os estalos nas articulações. Muitas pessoas acreditam que o estalo nas articulações pode causar artrite, mas pesquisas mostram que esse hábito é, na verdade, inofensivo. O som que você ouve ao estalar vem da quebra de bolhas de gás no líquido articular e não do atrito entre os ossos. Estudos continuam a confirmar que não há ligação entre os estalos e a artrite, o que significa que você pode continuar com esse hábito sem preocupações. No entanto, vale ressaltar que, embora o estalo não prejudique as articulações, o som pode ser bastante irritante para os outros. Portanto, se você estiver em um lugar silencioso, é melhor manter os dedos parados. Compreender que os estalos nas articulações não afetam sua saúde pode ajudar a acalmar muitos que se preocupam com essa ação inofensiva. Recentemente, um morador dos subúrbios de Chicago passou por uma situação complicada ao afirmar que acidentalmente atirou na própria perna enquanto dormia. Ele contou que teve um sonho vívido, onde acreditava que um invasor estava entrando em sua casa. Em pânico, ele pegou seu revólver 357 Magnum e disparou contra o que achava ser uma ameaça. Ao acordar, percebeu que realmente tinha se ferido. Esse caso curioso levanta questões interessantes sobre a relação entre nossos sonhos e nossas ações reais. Embora a maioria de nós tenha sonhos estranhos apenas de vez em quando, essa situação mostra que nosso subconsciente pode nos levar a tomar decisões perigosas. É um lembrete claro de que o que acontece em nossa mente pode ter consequências reais. Devemos então repensar como nos preparamos para possíveis invasores em nossas casas. Acredite ou não, o gaur é o maior boi selvagem. Também conhecido como bisonte indiano, essa magnífica criatura vive nas florestas e selvas verdes da Índia e do Sudeste Asiático. Os machos são realmente impressionantes, alcançando até 3 metros de comprimento e pesando até 1000 quilos. Imagine encontrar um animal tão colossal em seu habitat natural. Seu corpo musculoso e presença marcante fazem dele um dos animais mais icônicos da região. O gaur é conhecido não apenas por seu tamanho, mas também por características únicas, como a grande corcunda nas costas e os longos chifres curvados. Eles vivem em bandos e desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, pastando e ajudando a moldar a vegetação ao seu redor. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, sua população está diminuindo. Proteger esses gigantes pacíficos é crucial para que as futuras gerações possam apreciá-los e admirá-los. Você sabia sobre a primeira máquina de chiclete? Em 1898, o dentista Edwin Bramhall apresentou uma invenção que mudou para sempre a forma como as pessoas desfrutavam de seu chiclete favorito. Essa máquina inovadora apareceu em Nova York, despertando entusiasmo e curiosidade no público. Imagine as multidões se reunindo para ver essa maravilha da conveniência, com o tilintar de moedas, enquanto compradores ansiosos alimentavam a máquina para obter sua guloseima. Embora as máquinas modernas ofereçam muitas opções, a criação de Bramhall foi um marco no desenvolvimento da automação no dia a dia. Isso gerou um grande interesse, levando ao surgimento de várias máquinas que oferecem de tudo, desde lanches até bebidas. Essa mudança mostrou o quanto as pessoas valorizam a rapidez e a acessibilidade, estabelecendo as bases para as máquinas que vemos hoje. Na próxima vez que você colocar uma moeda na máquina, lembre-se de como tudo começou com a simples, mas revolucionária ideia de Bramhall. Prepare-se para se surpreender com o Hotel H.H. Holmes. Em 1886, o infame H.H. Holmes construiu um hotel de 3 andares em Chicago, mas não era um lugar comum para descansar. Projetado com intenções traiçoeiras, o hotel era um labirinto aterrorizante de quartos secretos, armadilhas e até escadas que levavam a lugar nenhum. Holmes, frequentemente chamado de o primeiro serial killer da América, atraía hóspedes inocentes para a morte dentro dessas paredes. Estima-se que ele foi responsável pela morte de mais de 200 pessoas, tornando esse local um testemunho assustador do mal. Os hóspedes frequentemente desapareciam sem deixar vestígios, gerando suspeitas e medo. A construção de um lugar tão sinistro era única para a sua época e permanece uma parte sombria da história de Chicago. Hoje, a história do Hotel de Holmes continua a intrigar e assustar, lembrando-nos do lado obscuro da humanidade, escondido à vista. Como ele conseguiu evitar a punição por tanto tempo? Você pode se surpreender, reinvendido por milhões.
Em 1999, um homem na Flórida fez manchetes ao vender seu rim para uma companhia de seguros por impressionantes 5,7 milhões de dólares. Essa transação incomum causou espanto, já que ele ainda precisava de um rim para sobreviver. O negócio fazia parte de um plano ousado para garantir estabilidade financeira, possivelmente motivado por circunstâncias desesperadoras. Embora a venda de órgãos humanos seja ilegal nos EUA, as complexidades do seguro, dívidas e escolhas pessoais tornaram esse caso especialmente interessante. Como alguém poderia avaliar uma parte do seu corpo tão alto? Essa situação gerou discussões sobre a ética da venda de órgãos, necessidades médicas e os riscos que as pessoas assumem por dinheiro. Também destacou as decisões frequentemente ignoradas de vida ou morte, que podem levar as pessoas a medidas extremas. O que isso significa para nossa compreensão de saúde, riqueza e moralidade. Você já pensou no paradoxo dos amigos? Essa ideia interessante revela um fato surpreendente. Seus amigos provavelmente têm mais amigos do que você. O paradoxo dos amigos surge da forma como as redes sociais funcionam. Nessas redes, pessoas populares costumam estar conectadas a muitas outras. Então, quando você olha para a lista de amigos dos seus conhecidos, essas pessoas famosas podem aparecer várias vezes. Imagine que você é amigo de alguém muito sociável, que conhece todo mundo. Embora você tenha um círculo pequeno de amigos próximos, as conexões dessa pessoa podem dar a impressão de que há ainda mais gente ao seu redor. Esse fenômeno ajuda a entender como a dinâmica da amizade funciona em nossas vidas. Ele questiona nossas ideias sobre popularidade e pertencimento, fazendo-nos repensar como percebemos nossos círculos sociais. Então, da próxima vez que você achar que seus amigos estão ganhando no jogo da amizade, lembre-se de que as conexões deles podem não mostrar toda a realidade. Acredite ou não, formigas viram zumbis por causa de fungos. O fungo Ophiocordyceps tem uma maneira realmente estranha e fascinante de interagir com suas anfitriãs, as formigas. Quando uma formiga é infectada, o fungo assume o controle de seu cérebro, alterando seu comportamento de forma peculiar. O fungo faz com que a formiga suba em um lugar alto, como a ponta de uma folha ou galho, onde ela se prende firmemente com suas mandíbulas. Esse estado de zumbi é crucial para o ciclo de vida do fungo, pois ele precisa de um local ideal para espalhar suas esporas. Assim que a formiga chega ao lugar certo, o fungo cresce e eventualmente sai do corpo da formiga, liberando esporas no ar para infectar outras formigas abaixo. Essa incrível manipulação não apenas demonstra até onde alguns organismos vão para sobreviver, mas também levanta questões sobre controle na natureza, já que um organismo pode mudar tão profundamente o comportamento de outro. A natureza não é cheia de surpresas. Difícil de acreditar, mas os papagaios podem salvar vidas. Esta é a incrível história de Willie, um papagaio inteligente que rapidamente se tornou um herói. Quando sua dona Megan Howard estava cuidando de um bebê, um incidente terrível aconteceu. O bebê começou a engasgar, o que poderia ter terminado em tragédia se não fosse por Willie. Sem hesitar, o papagaio gritou, "Mamãe, bebê!", agitando as asas e chamando a atenção de Megan para a situação crítica da criança. Graças à vigilância de Willie, Megan conseguiu realizar a manobra de Heimlich a tempo, removendo o objeto e salvando a vida do bebê. Esse comportamento notável demonstra não apenas a inteligência dos papagaios, mas também o forte vínculo que eles têm com os humanos. Os papagaios são conhecidos por sua capacidade de imitar vozes e sons, mas Willie superou todas as expectativas, provando que eles realmente podem se tornar parte da família, prontos para agir em situações de emergência. O que mais nossos amigos alados podem fazer? Por que chamamos um grupo de leões de orgulho? Esse termo reflete bem a força e a união desses majestosos grandes felinos. Os leões se destacam por viverem em grupos sociais, ou orgulhos, que geralmente são formados por várias fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos. Esses orgulhos trabalham juntos para caçar, compartilhar comida e defender seu território de rivais. As fêmeas, ou leoas, são responsáveis pela maior parte da caça. Essa cooperação não só garante a sobrevivência, mas também fortalece os laços familiares e as conexões sociais dentro do grupo. A dinâmica do orgulho demonstra uma ordem social estruturada, onde cada membro desempenha um papel importante na criação dos filhotes e no bem-estar do grupo. Portanto, da próxima vez que você ouvir a palavra orgulho, lembre-se de que não é apenas o nome de um grupo, é um símbolo de trabalho em equipe e dedicação na comunidade dos leões.
Você sabia que Van Gogh pintou A Noite Estrelada em 1889? Esta obra incrível, cheia de estrelas giratórias e uma vila sonhadora, se tornou um símbolo da beleza do céu noturno. Curiosamente, em 1889, Fusajiro Yamauchi fundou a Nintendo no Japão, mas começou a empresa como um negócio de fabricação de cartas de jogar e não de videogames. Enquanto Van Gogh expressava suas emoções com cores vibrantes e pinceladas ousadas, Yamauchi criava as tradicionais cartas Hanafuda, que mais tarde levariam à criação do gigante dos jogos que conhecemos hoje. Van Gogh pintou A Noite Estrelada enquanto estava em um hospital psiquiátrico em Saint-Rémy, refletindo sua vida tumultuada e sua paixão pela arte. Ao mesmo tempo, a evolução da Nintendo de jogos de cartas para consoles de videogame mostra como a criatividade pode assumir formas diferentes. Ambos os exemplos nos lembram que inovações e arte podem surgir dos lugares mais inesperados. O que mais podemos descobrir em anos tão incríveis? Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão? Em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa, ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. Você sabia que na Coreia do Norte existe uma cultura de pizza? Nos anos 1990, Kim Jong-il se interessou por esse prato italiano e convidou chefes diretamente da Itália. O objetivo era criar uma experiência única de pizza para o povo norte-coreano. Esses chefes não apenas compartilharam suas habilidades culinárias, mas também ensinaram os norte-coreanos a arte de fazer pizza. Essa iniciativa apresentou a muitos locais a alegria da pizza, tornando-a um prato popular em vários cafés. Curiosamente, as pizzas feitas na Coreia do Norte costumam ter recheios únicos, como milho, legumes em conserva e até frutos do mar, refletindo os sabores e ingredientes locais. Hoje, é possível encontrar pizza em Pyongyang e em outros lugares, mostrando como a comida pode unir culturas, mesmo em um país com tanta censura e controle sobre influências estrangeiras. Quem diria que a pizza poderia ter um papel na culinária norte-coreana? A Samsung elevou os testes de resistência dos celulares a um novo patamar com um robô que lembra a parte de trás do corpo. Esse robô inovador em forma de bumbum é usado para pressionar os celulares de várias maneiras, simulando como os usuários podem acidentalmente deixar cair ou sentar em seus dispositivos no dia a dia. Imagine essas situações. Com esse robô único, a Samsung pode garantir que seus smartphones sejam resistentes o suficiente para lidar com acidentes reais, desde quedas no chão até mesmo sentar neles. Essa abordagem inusitada não só economiza tempo, mas também fornece informações valiosas sobre como os dispositivos suportam as pressões. O robô realiza milhares de testes, ajudando os engenheiros a identificar pontos fracos no design antes dos celulares chegarem ao mercado. É uma combinação de alta tecnologia e um pouco de humor, mostrando que inovações não precisam ser sempre sérias. Então, da próxima vez que você ver alguém com um celular Samsung, lembre-se do robô que trabalha nos bastidores para proteger o dispositivo deles das dificuldades do dia a dia. Vamos desvendar a verdade sobre a Estrada Atlântica da Noruega. Este incrível trajeto conecta várias ilhas por meio de uma série de pontes impressionantes que parecem flutuar sobre o oceano. Localizada na costa oeste da Noruega, a Estrada Atlântica não é apenas uma rodovia comum, é uma maravilha da engenharia que mostra a beleza da natureza e a criatividade humana. Inaugurada em 1989, ela se estende suavemente por cerca de 8,3 quilômetros e é frequentemente considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. O que a torna ainda mais impressionante é como ela enfrenta corajosamente o clima imprevisível do Oceano Atlântico, onde ventos fortes e chuvas intensas são comuns. Os visitantes desfrutam de vistas deslumbrantes de ondas quebrando, penhascos dramáticos e paisagens pitorescas. Seja de carro ou a pé,
Essa notável conquista da engenharia convida aventureiros e amantes da natureza a experimentar seu encanto pessoalmente. Prepare-se para se surpreender com a influência global do estado de emergência. Apesar de sua brevidade, o estado de emergência na Coreia do Sul chamou a atenção de muitos ao redor do mundo, especialmente de aliados importantes como os Estados Unidos. Observadores acompanharam a situação de perto, expressando preocupação com o compromisso da Coreia do Sul com os valores democráticos. Esse período gerou apreensão sobre um possível aumento da tensão com a Coreia do Norte, ressaltando o delicado equilíbrio necessário para manter a estabilidade regional. A comunidade internacional temia que qualquer desvio para o autoritarismo pudesse desestabilizar não apenas a Coreia do Sul, mas toda a região do leste asiático. Aliados pediram um retorno rápido à governança democrática, cientes de que a estabilidade política da Coreia do Sul é importante não apenas para seus cidadãos, mas também para a segurança dos países vizinhos. O que isso significa para o futuro da democracia na região? Os dados do telescópio Hubble mostram que o campo magnético da nossa planeta não é tão estável quanto pensávamos. Ele apresenta áreas irregulares e até flutuações. Isso dificulta a medição precisa da duração do dia na Terra. Você pode se surpreender ao saber que a diferença nas medições da duração do dia pode chegar a 28 segundos. Essa discrepância provavelmente está relacionada a novas tecnologias que capturam pequenos impactos da resistência atmosférica em satélites e outros objetos no espaço. À medida que nossa compreensão avança e as tecnologias se desenvolvem, fica cada vez mais difícil determinar com precisão quanto tempo leva a rotação da Terra. Com a ajuda do Hubble, os cientistas continuam a investigar esses mistérios cósmicos, revelando os segredos do comportamento do nosso planeta e das forças que o moldam, por que essas flutuações acontecem e como elas nos afetam. O que acontece quando a fome distorce nossos sentidos? A fome intensa pode mudar nossa percepção de sabor e cheiro, fazendo até coisas não comestíveis parecerem comida potencial. Esse fenômeno incrível mostra a flexibilidade do nosso cérebro quando se trata de sobrevivência. Em situações desesperadoras, como quando alguém fica preso na natureza, pode começar a roer cascas de árvores ou outras coisas sem gosto. Esse comportamento não é apenas uma tática estranha de sobrevivência, está ligado à nossa biologia. Quando o corpo carece de nutrientes essenciais, o cérebro envia sinais que alteram nossas percepções sensoriais, borrando as fronteiras entre o comestível e o não comestível. Esse impulso instintivo de sobrevivência pode levar as pessoas a consumir materiais que normalmente evitariam apenas para saciar a fome. Então, da próxima vez que você tiver dificuldade em resistir a alimentos não saudáveis, lembre-se de que em condições extremas, nossos sentidos podem se adaptar para nos ajudar a enfrentar os desafios mais difíceis. Até onde você iria para sobreviver? E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut. Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia, por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? O que realmente acontece quando uma pessoa desaparece? Em 2006, um estudante de medicina de 27 anos, Brian Shaffer, desapareceu após entrar em um bar em Columbus, Ohio, para comemorar com amigos. Câmeras de segurança registraram sua entrada, mas, misteriosamente, nenhuma capturou sua saída. Isso levantou muitas perguntas sobre o que aconteceu naquela noite. Curiosamente, o bar, segundo rumores, fechou todas as saídas, o que aumentou a intriga. Amigos e familiares ficaram chocados e as buscas começaram, mas apesar de todos os esforços, não encontraram vestígios de Brian. As circunstâncias de seu desaparecimento geraram várias teorias, desde sequestro até um possível acidente.
Seu caso permanece sem solução, atraindo essa atenção tanto de moradores locais quanto de amantes de histórias criminais. Todo ano, amigos e familiares realizam eventos em memória dele, na esperança de chamar a atenção para a história de Brian, o que realmente aconteceu naquela noite em Columbus. O mistério continua a atormentar muitos. Muitas pessoas não sabem, mas exoplanetas estão por toda parte. Exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, são mundos incríveis que orbitam estrelas diferentes do nosso Sol. Cientistas descobriram milhares desses corpos celestes fascinantes, e cada um possui características únicas. Alguns exoplanetas têm tamanho e temperatura semelhantes à Terra, o que faz os pesquisadores se perguntarem sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. Outros são gigantes gasosos, como Júpiter, localizados longe de suas estrelas, e alguns são extremamente quentes, com temperaturas de superfície superiores às da lava derretida. Os métodos para descobrir exoplanetas variam. Alguns são detectados por métodos de trânsito quando passam na frente de suas estrelas, causando um pequeno eclipse. Outros são identificados usando a velocidade radial, que mede o efeito de balanço das estrelas quando os planetas exercem influência gravitacional. Com o avanço da tecnologia, nossa compreensão desses mundos alienígenas se expande, revelando uma emocionante diversidade de atmosferas, composições e órbitas. A cada nova descoberta, nos aproximamos da resposta para a grande pergunta: estamos sozinhos no universo? A incrível conexão entre irmãos em Hocus Pocus. Você sabia que os atores que interpretaram o mestre Thackeray Binks e sua esposa Emily são, na verdade, irmãos na vida real? Esse fato interessante dos bastidores traz um charme extra ao filme querido por todos. Embora os personagens Thackeray e Emily não tenham laços familiares na trama, a conexão real entre eles torna a química na tela ainda mais cativante. Os atores Omri Katz e Vanessa Shaw cresceram juntos, e a ligação fraternal deles se reflete em suas atuações, aprofundando a parte emocional do filme. Os fãs costumam valorizar esses detalhes que dão mais profundidade à história. Ao mergulhar no mundo mágico de Hocus Pocus, é agradável pensar em como os laços familiares podem influenciar nossos filmes favoritos. Não é incrível como a magia do cinema pode refletir a vida real de maneiras tão inesperadas? Acredite ou não, suas mãos medem distâncias. Se você não tem uma régua, não se preocupe. Seus dedos e mãos são ótimos para medições rápidas. Por exemplo, um punho fechado geralmente mede cerca de 10 centímetros, o que ajuda a estimar o comprimento sem ferramentas especiais. Esse método prático é muito útil quando você está fora de casa, seja para medir um pedaço de madeira para um projeto ou para determinar a distância até algo. Basta manter o punho à sua frente para avaliar a distância. E não são só os punhos. A extensão dos seus dedos também pode servir como uma medida aproximada, geralmente em torno de 20 centímetros. A habilidade de usar o corpo para medições existe há muitos séculos, muito antes das fitas métricas. Então, da próxima vez que você precisar de uma medição rápida, lembre-se de que suas mãos podem ajudar. Não é incrível como nosso corpo pode ser uma ferramenta? O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60 mil pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD. Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? Sobreviventes dos horrores do assassino de brinquedos ainda não se lembram. Muitas vítimas de David Parker Ray, conhecido como o assassino de brinquedos, passaram por traumas inimagináveis, mas não têm memórias de suas experiências horríveis. Esse fenômeno estranho está ligado aos métodos conhecidos de Ray, que incluíam a droga das vítimas e manipulação psicológica.
As drogas que ele usava frequentemente apagavam suas memórias, tornando quase impossível recuperar os eventos do sequestro. Táticas psicológicas como gaslighting e ameaças desorientavam ainda mais as vítimas, mantendo-as em um estado de medo e confusão. Como resultado, até mesmo aqueles que sobreviveram a esse pesadelo tinham dificuldade em recontar suas experiências. Essa triste realidade destaca as complexas consequências do trauma e a reação do cérebro ao estresse extremo. Os sobreviventes muitas vezes precisavam reconstruir suas vidas sem uma compreensão clara de seu passado, o que complicava o processo de cura. Como podemos apoiar aqueles que lutam com as memórias de tempos tão sombrios? Difícil de acreditar, mas a Alemanha construiu a Grande Cana de Paris, uma das maiores e mais longas peças de artilharia já criadas durante a Primeira Guerra Mundial. Esta arma impressionante foi desenvolvida para bombardear Paris a uma distância surpreendente de cerca de 120 quilômetros. Seu tamanho enorme significava que cada disparo causava um desgaste significativo, exigindo o uso de projéteis cada vez maiores. Surpreendentemente, os projéteis precisavam ser disparados em uma ordem específica, pois cada tiro causava mais danos ao cano, afetando a precisão e a eficácia. Apesar de sua impressionante distância, a Grande Cana de Paris teve um impacto limitado. Causava destruição, mas era mais uma arma psicológica do que um sucesso tático. Imagine estar em Paris, sabendo que a uma grande distância existe uma enorme arma capaz de bombardear sua cidade. A Grande Cana de Paris é um exemplo marcante tanto da engenhosidade humana quanto do terrível poder da guerra. Você não vai acreditar que é sobre a montanha Huashan. Esta incrível montanha na China é famosa por suas trilhas turísticas extremas, que fazem o coração acelerar e as pernas tremerem. Caminhos estreitos grudados nas rochas, pontes suspensas que parecem flutuar no ar e escadas íngremes esculpidas na pedra oferecem aventuras inesquecíveis para os corajosos. Mas não são apenas os amantes de emoções fortes que vêm aqui. Peregrinos espirituais também visitam a montanha Huashan, atraídos por sua beleza deslumbrante e atmosfera tranquila. Muitos acreditam que a montanha tem um significado sagrado, tornando a subida não apenas um teste de resistência física, mas também um momento de reflexão e paz. No topo, os turistas são recompensados com vistas deslumbrantes que se estendem por milhas, criando o cenário perfeito para um momento de introspecção. Não importa se você busca aventura ou uma jornada espiritual, a montanha Huashan promete uma experiência única. Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Descubra o verdadeiro nome de Vin Diesel. Você sabia que esse ator icônico nasceu como Mark Sinclair? Embora a maioria das pessoas o conheça por seus papéis de durão em blockbusters como Velozes e Furiosos, o nome Mark Sinclair pode não ser familiar. Diesel escolheu um nome artístico para criar uma identidade mais única em Hollywood. Dizem que ele pegou diesel de seus primeiros dias como segurança, onde tinha muita energia, como o combustível diesel. Essa mudança de nome não é apenas um fato interessante, mas mostra como os atores costumam criar imagens que os ajudam a se destacar. A trajetória de Sinclair, de garoto de Alameda, Califórnia, à sensação mundial, demonstra como se reinventar pode levar a grande sucesso e fama. Então, da próxima vez que você ver Vin Diesel na tela, lembre-se de que por trás do nome Mark Sinclair há uma história incrível. Você sabia que os girafas têm um sistema especial em seus pescoços? Essa característica incrível ajuda esses magníficos animais a manterem o equilíbrio e a saúde, permitindo que inclinem a cabeça para beber sem se sentirem tontos.
Os girafas têm uma fisiologia interessante, incluindo um sistema único de válvulas em seus longos pescoços. Quando se inclinam, isso evita que o sangue chegue rapidamente à cabeça ou se acumule nas pernas. Essa adaptação inteligente garante uma circulação sanguínea suave e controlada, o que é crucial para manter o equilíbrio e o funcionamento do cérebro. Sem esse sistema, simplesmente beber água poderia ser arriscado. O pescoço da girafa pode ser longo, mas não serve apenas para alcançar folhas altas. Ele é perfeitamente adaptado ao seu estilo de vida na natureza. Quando bebem água do rio, seus corpos graciosos se ajustam facilmente a essa tarefa, mostrando a incrível maestria da natureza. Na próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seu pescoço não é apenas uma característica marcante, é uma parte vital de sua sobrevivência. Não é incrível como a evolução dota os animais com adaptações maravilhosas para viver em seu habitat? O açafrão é uma especiaria única, extraída de uma linda flor de crocus, Crocus sativus, que floresce no outono. Para conseguir apenas 1 quilo de açafrão, os agricultores precisam colher cerca de 75 mil flores. Cada flor produz apenas 3 estigmas delicados, que se tornam a especiaria tão apreciada. O trabalho intenso necessário para colher o açafrão aumenta muito seu valor de mercado, tornando-o um verdadeiro item de luxo. A colheita do açafrão é frequentemente feita à mão, por isso, os trabalhadores experientes devem ter muito cuidado para não danificar as flores frágeis. Esse processo não só torna o açafrão raro, mas também o torna ainda mais atraente nas cozinhas do mundo todo. Portanto, da próxima vez que você adicionar açafrão ao seu prato, lembre-se dos incríveis esforços envolvidos na criação desse tesouro dourado. Muitas pessoas não sabem, mas nossa pele se renova todos os dias. Esse processo incrível acontece logo abaixo da superfície, fazendo da pele o órgão mais visível na constante renovação do corpo. Você sabia que a cada 24 horas uma pessoa perde quase 1 milhão de células da pele? É uma quantidade enorme que se torna parte da poeira doméstica, que você talvez nem perceba. Com o tempo, nossa pele se renova completamente. Isso geralmente leva cerca de 27 dias. Então, quando você olha no espelho e vê o mesmo rosto por baixo da camada antiga, uma nova e radiante camada de pele está sempre se formando. Essa renovação ajuda a nos proteger de infecções e mantém a pele jovem, suave e saudável. Na próxima vez que você estiver limpando a poeira em casa, lembre-se de que você não está apenas limpando, você está removendo pequenos pedaços de si mesmo. Não é incrível como nossos corpos trabalham incansavelmente todos os dias para nos manter frescos e prontos para tudo? A influência de Madonna mudou para sempre a música pop. Sua jornada rumo à fama mundial começou com o álbum de 1984, Like a Virgin, que trouxe uma ousada faixa-título que chamou a atenção do mundo todo. Este álbum não apenas apresentou melodias marcantes, ele gerou discussões sobre sexualidade e autoexpressão, ampliando os limites do que era aceitável na música mainstream. As performances provocativas de Madonna, que frequentemente combinavam teatro e música, atraíam tanto fãs quanto críticos, consolidando seu status como ícone da cultura pop. Mas o que realmente a distingue é sua incessante capacidade de reinvenção. Desde os ousados primeiros passos nos anos 80, até a imagem estilosa e audaciosa que ela representa hoje, Madonna está sempre mudando seu som e sua imagem, inspirando inúmeros artistas ao longo do caminho. Ela quebrou estereótipos de estrelas pop femininas tradicionais, mostrando que uma artista pode ser ousada e sem desculpas. Com sucessos que abrangem décadas, Madonna prova que a criatividade não tem idade, o que ela fará a seguir em sua incrível carreira. Você sabia que os balões de ar quente sobem graças à ciência? Os balões de ar quente são um exemplo fascinante da física em ação, mostrando o princípio de Arquimedes. Esse princípio nos diz que objetos flutuam ou afundam em um líquido dependendo de sua densidade, em comparação com o líquido ao redor. No caso do balão, o ar dentro dele é aquecido, tornando-se menos denso do que o ar frio do lado de fora. Quando o ar quente sobe, a força de empuxo gerada por essa diferença de densidade levanta todo o balão para o céu. Imagine a cena colorida desses gigantes flutuantes contra um céu azul claro. O piloto controla a temperatura do ar dentro do balão, adicionando ou removendo calor, o que permite manobrar e direcionar o balão pela atmosfera. Dependendo das condições climáticas e das correntes de vento, cada viagem pode ser uma experiência única, oferecendo vistas deslumbrantes do alto.
Então, da próxima vez que você ver um balão, reserve um momento para apreciar a incrível ciência que o faz subir alto no céu. Prepare-se para se surpreender com os segredos ocultos da neve. Cientistas descobriram que até mesmo a neve branca e fresca não é tão limpa quanto parece. Na verdade, a neve atrai poluentes do ar. Isso significa que quando os flocos de neve caem, eles podem capturar pequenas partículas de sujeira, poeira e até produtos químicos nocivos, questionando a ideia comum de que a neve é sempre limpa e perfeita. Pesquisadores testaram diferentes amostras de neve e encontraram níveis inesperados de contaminação, mostrando que a neve pode refletir a qualidade do ar no local onde cai. Portanto, quando você olha para a linda camada de neve, lembre-se de que sob essa superfície brilhante podem estar escondidos segredos surpreendentes. Não é fascinante como essa delicada água congelada pode nos contar tanto sobre a qualidade do nosso ar, enquanto parece tão pura? Você pode imaginar que a linguagem corporal pode mudar tudo? Uma linguagem corporal aberta, como não cruzar os braços e manter contato visual, pode mudar completamente a forma como os outros o percebem. Quando você está de pé ou sentado com as mãos abertas, isso sinaliza que você está relaxado e confiante, fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade na sua presença. Manter contato visual durante as conversas demonstra interesse genuíno e envolvimento, o que ajuda a construir conexões mais fortes. Estudos mostram que as pessoas tendem a ver alguém com uma linguagem corporal aberta como amigável e acessível. Então, da próxima vez que você se comunicar, tente sorrir, manter as mãos abertas e fazer contato visual. Você ficará surpreso com como essa simples mudança pode transformar a atmosfera da sua conversa e encorajar os outros a se abrirem para você também. Quem diria que a forma como você se comporta pode impactar tanto suas interações? O que realmente define o legado do Chevrolet Corvette? O Chevrolet Corvette é o esportivo mais duradouro, fabricado ininterruptamente desde 1953. Este icônico carro americano conquistou os corações dos entusiastas ao longo das décadas, simbolizando velocidade, estilo e inovação. O Corvette surgiu na era do pós-guerra nos Estados Unidos e rapidamente se tornou um símbolo de liberdade e aventura. Ao longo dos anos, passou por muitas mudanças, e cada nova geração trouxe tecnologias e designs que o mantêm na vanguarda do mercado de esportivos. Desde sua carroceria aerodinâmica até seus potentes motores, o Corvette é uma obra-prima da engenharia. Ele competiu em pistas lendárias e dominou as estradas, contando com fãs dedicados que aguardam ansiosamente cada novidade. Entusiastas e colecionadores valorizam sua combinação de desempenho e estética. Portanto, se você é um amante de carros ou apenas curioso sobre o que torna este carro um clássico, o Corvette é mais do que um carro, é parte da história americana. Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. E se eu te disser que Picasso estava escondido atrás do espelho? Em 2012, uma descoberta incrível aconteceu quando um grupo de restauradores encontrou uma pintura há muito perdida, do lendário artista Pablo Picasso. Ela estava escondida atrás de um espelho por mais de 70 anos, e o antigo proprietário a escondeu cuidadosamente durante a Segunda Guerra Mundial. Temendo que a guerra levasse ao roubo, decidiram manter a obra de arte fora de vista, protegendo-a assim do perigo. Imagine a emoção de encontrar uma obra de arte tão significativa. Isso nos lembra como a arte pode ser ao mesmo tempo um tesouro e uma fonte de ansiedade, especialmente em tempos turbulentos.
Essa descoberta notável não apenas nos reconecta com o espírito criativo de Picasso, mas também mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger o que amam. Quem sabe que outros tesouros escondidos ainda estão à espera de serem encontrados. Difícil de acreditar, mas há mais figuras Lego do que nós. Mais de 8 bilhões de minifiguras Lego foram produzidas, e na verdade, elas são mais numerosas do que as pessoas no nosso planeta. Essa estatística impressionante nos faz pensar. E se essas pequenas figuras pudessem pensar e sentir? Imagine como elas poderiam se comunicar conosco após um longo dia, dar dicas sobre como criar o carro dos seus sonhos ou até mesmo nos animar. É uma ideia divertida que destaca nossa paixão por esses brinquedos lúdicos. Mas além da diversão, esse fato também ressalta a incrível influência da Lego como marca, que encanta tanto crianças quanto adultos há décadas. Então, ao pisar em um tijolo Lego perdido, lembre-se, você é apenas um entre bilhões, e um universo inteiro de pequenos amigos está esperando por você na sua caixa de brinquedos. Você não vai acreditar que é sobre Filadélfia. Quase metade de todos os americanos vive a um dia de viagem dessa cidade vibrante, tornando-a um destino acessível para milhões. Filadélfia é famosa não só pelo Sino da Liberdade e pelo Salão da Independência, é também um centro de encontros e piqueniques, refletindo seu rico espírito comunitário. Os moradores aproveitam os meses quentes com churrascos no quintal e festas de rua, fortalecendo os laços entre amigos e famílias. Além disso, os diversos bairros de Filadélfia oferecem uma mistura de culturas, culinárias e tradições, tornando cada encontro único. Seja saboreando um cheesesteak ou ouvindo música local, na Cidade do Amor Fraternal sempre há algo acontecendo. Então, se você está procurando um lugar para celebrar, relaxar ou explorar a história, por que não considerar uma viagem a Filadélfia? Você pode descobrir um novo lugar favorito. Você consegue imaginar um avião que está em produção há 70 anos? O Lockheed C-130. Hércules estabelece um incrível recorde como o avião militar mais duradouro. Desde seu primeiro voo em 1954, este avião de transporte versátil se adaptou a diversas missões, desde o transporte de tropas até o combate a incêndios. Em 2024, o C-130 celebrará impressionantes 70 anos de produção, destacando não apenas sua durabilidade, mas também sua capacidade de se adaptar às mudanças nas demandas e tecnologias militares. Países ao redor do mundo confiam no Hércules devido à sua construção confiável. Suas características únicas, como a capacidade de decolar e pousar em pistas curtas, o tornam um favorito em condições desafiadoras. Este legado duradouro ressalta a engenhosidade da engenharia aeroespacial e o papel significativo do avião na história militar. Quantos outros aviões podem se orgulhar de ter resistido ao teste do tempo como o Hércules? Você sabia que o solo está cheio de vida? Em uma colher de chá de solo, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esse fato incrível mostra a diversidade biológica que está bem debaixo dos nossos pés. Nessa pequena colher podemos encontrar bactérias, fungos e até minúsculos protozoários, que desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Esses micro-organismos ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e apoiar o crescimento das plantas, tornando-os essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a diversidade microbiana varia de acordo com o local, influenciada por fatores como clima, vegetação e composição do solo. Isso significa que 2 colheres de chá de solo nunca serão iguais. Compreender esse mundo microscópico nos ajuda a valorizar a complexidade da vida e a importância de um solo saudável para a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que a terra que você vê é uma comunidade vibrante de organismos vivos, esperando para ser descoberta. Você consegue imaginar um coelho gigante em Paris? Lepus, uma impressionante escultura do artista francês César Baldacchini, se ergue no bairro de La Défense, alcançando 12 metros de altura e pesando 18 toneladas. Esta incrível obra em bronze reflete a visão artística e a originalidade de Baldacchini. Alto entre a arquitetura moderna, Lepus não é apenas grande, é uma declaração ousada no coração de Paris. O enorme coelho desperta curiosidade e admiração tanto nos moradores quanto nos turistas, mostrando como a arte pode assumir formas inesperadas. Muitos param para admirar seus detalhes elaborados, que refletem o estilo único e a abordagem cuidadosa de Baldacchini.
É surpreendente como a escultura do coelho pode inspirar conversas sobre arte, natureza e cultura. Ao passear pela movimentada La Défense, Lepo serve como um lembrete divertido de que a arte pode nos surpreender, transformando o comum em algo extraordinário. Você já viu uma obra de arte tão grandiosa que chama a atenção e acende a imaginação? As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Por que o Skye Terrier é tão incrivelmente raro? O Skye Terrier é considerado a raça de cachorro mais rara do mundo, com apenas cerca de 350 indivíduos em todo o planeta. Essa encantadora raça, conhecida por sua pelagem longa e fluida e aparência única, é originária da ilha de Skye, na Escócia. Inicialmente criados para caçar pragas em condições difíceis, esses terriers têm uma rica história e foram bastante populares entre os amantes de cães. Infelizmente, mudanças no estilo de vida e nas tendências de posse de animais levaram à sua diminuição, aproximando-os da extinção. O Skye Terrier não é apenas um animal de estimação, é um testemunho vivo da história, com características e personalidade únicas. Eles são companheiros leais, corajosos e afetuosos, frequentemente formando laços fortes com suas famílias. Se você algum dia encontrar um, rapidamente notará seu caráter vibrante, tornando cada momento com eles verdadeiramente especial. Não seria hora de aprender mais sobre como podemos ajudar a proteger essa joia tão rara? Vamos revelar a verdade sobre os avanços na fusão nuclear. O reator East ganhou as manchetes ao atingir uma incrível temperatura de 100 milhões de graus Celsius, 5 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Essa conquista impressionante é um passo importante para a obtenção de energia limpa. Ao utilizar a fusão nuclear, os cientistas podem gerar energia a partir do deutério, um isótopo do hidrogênio encontrado na água do mar. Surpreendentemente, apenas 1 litro de água do mar pode produzir energia, equivalente a 79 galões de petróleo. Isso significa que os oceanos estão cheios de potencial energético, oferecendo uma fonte de energia sustentável e ecológica para o futuro. Imagine um mundo onde podemos abastecer nossas casas e carros com energia do mar, reduzindo significativamente nossa dependência de combustíveis fósseis. As consequências desse avanço são enormes, não apenas para o meio ambiente, mas também para a segurança energética global. À medida que os pesquisadores continuam a desenvolver tecnologias de fusão, podemos estar à beira de uma revolução em energia limpa que pode mudar nossas vidas. O que você acha que nos espera no futuro da geração de energia? Descubra os vizinhos únicos dos países do mundo. San Marino e o Vaticano são notáveis por serem os únicos 2 países completamente cercados por outra nação. Localizado na Itália, San Marino é uma das repúblicas mais antigas do mundo, com uma rica história que remonta ao ano 301 d.C. Este pequeno país é conhecido por sua arquitetura medieval e vistas deslumbrantes do Monte Titano. Por outro lado, o Vaticano, conhecido como o centro espiritual da Igreja Católica, é o menor estado independente do mundo, tanto em tamanho quanto em população. Aqui estão marcos icônicos como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, que atraem milhões de turistas todos os anos. Essas 2 nações têm relações especiais com a Itália, destacando a incrível diversidade da Europa. Você consegue imaginar viver em um território tão pequeno, mas com uma influência tão significativa na história e na cultura? Por que a voz de Freddie Mercury nos fascina tanto? Cientistas acreditam que suas habilidades vocais únicas estavam ligadas a um método interessante de vibração das cordas vocais.
Diferente de muitos cantores, Mercury produzia sons ricos e poderosos que pareciam ir além das capacidades normais da voz humana. Isso pode estar relacionado à forma como ele controlava suas cordas vocais, permitindo-lhe alcançar uma ampla gama de notas, desde graves profundos até agudos altos. O talento de Mercury não se resumia apenas às notas. Ele também tinha um controle incrível e uma expressividade emocional. Sua capacidade de misturar gêneros, mudar estilos e transmitir sentimentos complexos através do canto contribuiu para sua fama icônica. Canções como Bohemian Rhapsody e Somebody to Love mostram não apenas seu poder vocal, mas também seu dramatismo e criatividade. Não é surpresa que fãs ao redor do mundo ainda celebrem seu legado. O que você acha que torna sua voz tão inesquecível? Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Você já se perguntou por que Miyamoto prefere caminhar em vez de dirigir? Shigeru Miyamoto, o gênio por trás de jogos icônicos como Donkey Kong e Super Mario Bros., sempre teve uma abordagem única para a vida, até mesmo em como se desloca. Quando a Nintendo sugeriu que ele usasse carro, por questões de segurança, ele não aceitou. Em vez disso, Miyamoto preferia ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, acreditando que esses meios de transporte o ajudavam a sentir melhor o mundo ao seu redor. Ao optar por caminhadas ou passeios de bicicleta, ele podia observar o mundo, buscar inspiração e aproveitar as pequenas alegrias da vida. Essa preferência reflete seu espírito brincalhão e criativo, que se manifesta em seus jogos. As experiências diárias que ele vivia a pé provavelmente alimentavam sua criatividade e contribuíam para a criação de mundos vibrantes onde seus personagens habitam. Então, da próxima vez que você estiver se divertindo nas aventuras de Mario, lembre-se do homem que caminhou em busca de sua inspiração. Você sabia que as toupeiras elefante estão relacionadas aos elefantes? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as toupeiras elefante têm laços genéticos mais próximos com os elefantes do que com as toupeiras comuns. Esses seres incríveis que vivem principalmente na África possuem narizes únicos, semelhantes a trombas, que os ajudam a procurar suas iguarias favoritas, principalmente insetos. Quando correm pela vegetação, seus longos narizes permitem que espiem em fendas e encontrem pedaços saborosos escondidos. Embora sejam pequenos, geralmente do tamanho de um coelho, seu estilo de vida e comportamento são bastante peculiares. Com grandes olhos expressivos e corpos ágeis, as toupeiras elefante estão perfeitamente adaptadas ao seu ambiente. Elas têm uma habilidade impressionante de saltar e escapar de predadores, provando que até mesmo criaturas pequenas podem surpreender. Então, da próxima vez que você explorar a natureza, preste atenção nesses animais incomuns que nos lembram das conexões inesperadas no mundo animal. A pele realmente se renova a cada mês? Sim, é incrível. Nossa pele está sempre se renovando, descartando células antigas e substituindo-as por novas. Esse processo leva cerca de 28 dias, nos proporcionando uma camada fresca de pele regularmente. A camada mais externa, chamada de epiderme, é composta por células que morrem e se descamam, abrindo espaço para células das camadas mais profundas. Essa renovação é importante não apenas para a aparência, mas também para a saúde, pois ajuda a proteger nosso corpo de infecções e lesões. A velocidade desse processo é influenciada por fatores como idade, alimentação e nível de hidratação. Por exemplo, em pessoas jovens, a renovação da pele ocorre mais rapidamente, enquanto em pessoas mais velhas pode ser um pouco mais lenta. Por isso, os cuidados com a pele frequentemente enfatizam a esfoliação e a hidratação regulares para manter a saúde da pele. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que sua pele é um órgão dinâmico que trabalha incansavelmente para que você pareça e se sinta bem.
Você pode se surpreender. Jim Carrey ama o número 23. Para o famoso ator e comediante, o número 23 aparece em momentos importantes, quase como um sinal pessoal do universo. Jim fundou a editora Geek 23, refletindo sua paixão por esse número místico. Ele frequentemente compartilha histórias sobre como encontra o 23 em lugares inesperados, em placas de carros, endereços ou até mesmo datas. Carrey acredita que essas aparições são uma forma do universo guiá-lo, criando uma conexão com algo maior. O número 23 não é apenas uma obsessão estranha. Ele simboliza uma busca mais profunda pela sincronicidade e pelos mistérios da nossa existência. Muitos fãs acham essa compreensão fascinante, pois revela o lado reflexivo de Carrey, unindo o humor a uma profunda crença nos sinais do universo. Quem sabe o número 23 também tenha uma mensagem para você? E se eu te contar sobre o incrível kiwi? Essa ave única não é apenas o símbolo nacional da Nova Zelândia, mas também impressiona com suas características peculiares. Diferente da maioria das aves, o kiwi tem as narinas localizadas na ponta do seu longo bico. Essa adaptação inusitada é perfeita para uma ave que passa a maior parte da vida procurando comida no chão. Com as narinas na ponta do bico, o kiwi consegue encontrar insetos saborosos, vermes e outras delícias escondidas sob a terra. O kiwi também é conhecido pelo seu tamanho pequeno e penas marrons e fofas, que o ajudam a se camuflar em florestas e arbustos. Essas aves tímidas e noturnas saem principalmente à noite, confiando em seu olfato aguçado e excelente audição para encontrar comida e evitar predadores. Embora não consigam voar, os kiwis são ágeis no chão, o que os torna criaturas fascinantes. E se eu disser que seu corpo é um abrigo para bactérias? Pode parecer surpreendente, mas há mais bactérias no seu corpo do que células humanas. Na verdade, trilhões desses pequenos micro-organismos vivem tanto dentro quanto na superfície do seu corpo, superando suas próprias células em cerca de 10 vezes. Essas bactérias não são apenas inativas, elas desempenham um papel importante na manutenção da sua saúde. Por exemplo, ajudam na digestão, quebrando alimentos complexos e facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, esses micro-organismos atuam como uma proteção, defendendo você de patógenos nocivos que podem causar doenças. Você também pode se surpreender ao saber que essas mesmas bactérias ajudam a manter a saúde da sua pele, criando um ambiente equilibrado que reduz problemas como acne e irritação. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que não é só você. Você abriga uma comunidade inteira de bactérias benéficas. Não é incrível? Você pode acreditar que as pessoas beijam uma pedra para ganhar eloquência? A Pedra de Blarney, localizada em uma charmosa cidade ao norte de Cork, na Irlanda, é famosa por sua tradição inusitada. Segundo a lenda, beijar essa antiga pedra concede aos visitantes o dom da eloquência, permitindo que falem com incrível fluência e charme. Todos os anos, milhares de turistas visitam o castelo de Blarney, onde a pedra está, ansiosos para participar desse ritual único. Quando você se inclina para trás, na borda do castelo para beijar a pedra, que fica alta na parede, pode sentir uma mistura de emoção e nervosismo. Essa prática não é apenas um beijo na pedra, está repleta de história, folclore e um toque de brincadeira. Muitos acreditam que aqueles que beijam a Pedra de Blarney se tornam mais persuasivos, tornando esse evento desejado por pessoas que buscam melhorar suas habilidades oratórias ou simplesmente compartilhar uma tradição querida. Então, da próxima vez que você estiver na Irlanda, terá coragem de tocar nessa pedra lendária e descobrir o poder da eloquência?